Fala pessoal, como vocês estão? Tudo bem? Bem, hoje nós vamos dar continuidade à nossa aula de Direitos Humanos e Cidadania. Vamos estar fazendo o nosso sexto encontro, ligado ao quê? Os direitos e cidadania, tá bom? Entrelaçados à luz da nossa Constituição Federal. Praticamente hoje, pessoal, a nossa aula ela vai ter mais ou menos ali um resquício de aula de direito constitucional, só que um pouco relacionado ao tema de direitos humanos e cidadania, tá? É um direito constitucional ligado somente desse tema. Então, hoje é uma aula que a gente vai ver também nas nossas próximas aulas de Constituição sobre alimentos do Estado. Então, vai, digamos que, adiantar um pouco, né, a aula futura dos senhores. Mas é bom, e os senhores já vão entender mais ou menos como vai funcionar, tá? Então, vamos lá. Então, a gente aqui nessa aula de hoje vamos falar sobre dois temas principais, tá? Sobre o Estado Democrático de Direito e os direitos humanos e cidadania. Bem, veremos então alguns assuntos relacionados com os direitos e cidadania que remete o que a fundo os assuntos estudados na teoria geral do Estado, que seria remetente ao que? À nossa Constituição, beleza? Direitos humanos e cidadania. O que é cidadania? Pessoal, cidadania é um conceito que decorre do quê? Do princípio do Estado Democrático de Direito. Envolve o quê? A participação de pessoas na condução dos negócios e interesses do Estado. Exemplo, a participação de pessoas envolve o direito na participação de pessoas na condução dos negócios e interesses do Estado. Exemplo, você tem o direito de votar. Você está exercendo o direito de cidadão. Você não está envolvendo, você não está se envolvendo com os direitos do Estado, negócios e interesses do Estado, para você colocar um presidente, né, que é uma figura máxima de um Estado. Você não tem que votar. Ele não necessita do seu voto para que ele possa ser eleito. Então, você está sendo envolvido numa participação de negócios e interesses do Estado. Para que um presidente, por exemplo, um governador, um prefeito possa ter a cadeira ou possa ser eleito, é necessário que você vote nele. Você ou a maioria das pessoas dentro daquele espaço vote nele. Então, isso é um direito de cidadão, entendeu? Ele envolve a participação de pessoas na condução de negócios e interesses de um Estado. Lembre-se, o Estado aqui, que eu estou querendo dizer, não é um Estado no quesito estadual, tá? É um Estado federal. Quando se diz Estado federal, só existe um, que é o seu próprio país, o Estado brasileiro, beleza? Dessa forma, se conceitua o que? A cidadania, que é o direito de participar da política e dos negócios federais ou estaduais, os negócios do Estado. Todos os direitos relacionados à participação política são direitos de cidadania. Beleza? Em nossa Constituição, ele está prescrito já no nosso artigo 1 da Constituição Federal. Você que é das antigas já teve essa aula, ou você que é novato também já teve, pois ela está gravada e também já constitui o nosso PDF, tá? Para que você possa estudar para a nossa prova. No nosso artigo 1 da Constituição Federal diz o quê? No nosso caput. A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados, municípios e do Distrito Federal, constitui em Estado democrático de direito e tem como fundamentos, olha ali no inciso 2, a cidadania. Você vê que esse tema é tão importante quanto que ele já vem como um dos primeiros artigos da nossa Constituição, para você ver que ele é um dos princípios fundamentais, né? Que ele é um fundamento que deve ser exercido a todo instante. Assim, é direito fundamental a convivência em uma comunidade politicamente articulada, tá? Que confere aos cidadãos um conjunto de direitos e obrigações sobre a regência da Constituição Federal, ou seja, pode haver, sim, uma lei orgânica, pode haver também uma Constituição estadual, mas todas elas têm que estar atreladas à nossa Constituição. A Constituição Federal é a pedra angular, é a parte fundamental
para que todas as leis possam ser criadas. Se outras leis que forem criadas não forem referentes à Constituição Federal e elas não estiverem à luz do que está aí descrito, ela é considerada inconstitucional, ou seja, inválida, para que possa ser colocado em prática aos cidadãos daquele país. Beleza? Então, guardem isso, pessoal. A gente tem que guardar no nossa, para a nossa prova o que é o conceito de cidadania. Guarde isso aqui, tá? O direito de cidadania envolve o quê? A participação de pessoas na condição de negócios. Desculpe, a condição dos negócios e interesses do Estado, ok? Desculpe, tô meio gripado hoje. Então, logo mais abaixo, nós vamos ver um outro conceito super interessante e que é de fundamental importância para a sua prova. Vamos retratar da situação de que a cidadania ela pode ser feita de duas formas. Ela pode ser formal ou material, beleza? A cidadania, no sentido formal, ela refere-se o quê? À nacionalidade, valendo dizer o quê? Os critérios jurídicos e políticos que vinculam determinada pessoa ao Estado. Exemplo, quando a gente analisa ali no artigo 12 da nossa Constituição, você ainda não estudou isso, mas no artigo 12 fala os direitos referentes à nacionalidade brasileira. O que ele diz ali? Estabelece que os critérios para que determinada pessoa adquira a nacionalidade. Ou seja, ali no artigo 12 fala sobre a nacionalidade brasileira nata. Vamos supor que Joãozinho nasceu agora, aqui no Brasil. Então ele é considerado como um brasileiro nato, beleza? Então ele vai estabelecer os critérios para que determinada pessoa adquire a nacionalidade brasileira. Ou seja, ele foi vinculado ao Estado. Ele nasceu no Brasil, então ele vai ganhar todos os documentos de um brasileiro. Um RG do Brasil, um CPF do Brasil, entendeu? Então, Joãozinho é brasileiro. Uma certidão, né, constituída aqui no Brasil, feita aqui no Brasil para ele. Então, ele que foi vinculado ao Estado. O Estado reconheceu, opa, Joãozinho nasceu. Parabéns, Joãozinho. Você nasceu no Brasil. Poderia nascer em outro lugar, mas você nasceu no Brasil. Então, não, eu, Estado, irei te vincular para mim. Vou te dar um RG, vou te dar um CPF, vou te dar uma certidão de nascimento. Você exerceu uma função de cidadania. Então, esse aqui é uma cidadania formal. Você foi vinculado ao Estado, ok? E vamos também falar sobre a cidadania no sentido material. Refere-se ao quê? À extensão de direitos originalmente previstos para todas as pessoas que integram a nação. Compara-se que, no sentido formal, ele vinculou uma única pessoa ao Estado, Joãozinho. Aqui, no sentido material, ele vai estender os direitos para todas as pessoas. Então, foi no sentido amplo. Ali era sentido estrito para uma única pessoa, que é a cidadania, né, no sentido formal, e agora no sentido material, ele integrou todas as pessoas que estão ali, dentro daquele espaço, dentro daquele território. Ou seja, vai estender agora todos os direitos para todo mundo, entendeu? Decorrentes dentro daquele território. Exemplo, né? O direito à segurança, que vem expressamente previsto no nosso caput. Só Joãozinho que vai ser contemplado o direito à segurança porque ele nasceu no Brasil? Não. O direito à segurança já é o direito cidadão no sentido material. Ou seja, é um direito que estende a todo mundo que está dentro do espaço brasileiro. Entendeu? Então, guarde isso. Cidadania no sentido formal se integra a uma única pessoa. No sentido material, é quando o direito, né, de cidadão já integra todo mundo, ok? Guardem isso. Então, o que que vocês podem guardar para a nossa prova? Eu estou só marcando um potinho de ouro para os senhores. A cidadania ela pode ser feita em dois tipos: em cidadania em sentido formal e cidadania em sentido material, ok? Guarde o conceito delas. O que que é, Léo?
O conceito. O que que é cidadania formal? É isso aqui, né? Caraca. É isso aqui. Cidadania em sentido formal. Meu Deus do céu, tô horrível. E cidadania em sentido material é só o conceito. Tá ok? Eu dei o exemplo do Joãozinho para você entender mais ou menos qual a diferença de um para o outro. Acho que foi o melhor exemplo até agora. Ok. Dando continuidade à nossa aula, logo mais abaixo, você vai ver que a cidadania ela vai ganhando ramificações. Você não vai ver ela somente em dois princípios, né? Informal e material. Você também vai ver agora que a cidadania ela também alcança outros direitos. E ela alcança outros direitos em três níveis. Ou seja, o direito do cidadão é alcançável em três direitos: nos direitos civis, nos direitos políticos e nos direitos sociais. Dos direitos civis, são os direitos inerentes ao quê? À liberdade individual, à liberdade de expressão, à liberdade de pensamento, o direito da propriedade, o direito de conclusão de contratos, o direito de justiça, isso é um direito civil, tá? Direitos políticos é você exercer o seu papel de cidadão frente às relações com o Estado. Você, por exemplo, para você eleger um presidente depende do quê? Do seu voto. Ou precisa do voto da maioria daqueles habitantes daquele espaço para que possa ser eleito. Seja um presidente, um governador, um vereador, um senador, seja lá quem for. Ou seja, você está exercendo o direito de cidadão, se quer ou não colocar aquela pessoa como um governante. Você está exercendo um direito político, beleza? Isso é um direito à cidadania. Direito social é um conjunto de direitos o quê? Relativos ao bem-estar econômico, ou seja, a qualidade de vida do brasileiro, seja ela referente à segurança, tá? Ou no nível de qualidade de vida particular, né? Segundo os padrões, né, prevalecentes na sociedade. Bem tranquilo, bem de boa, né? Vamos dar continuidade à nossa aula. No tópico 2, vamos falar o quê? A Constituição como norma máxima e fundamental do Estado. O que a gente acabou de falar, pessoal. A Constituição Federal, todos já estão careca de saber, que é a norma máxima do Estado. Ela é regulamentada em assuntos importantes, tá bom? Como o quê? Direitos fundamentais, a organização do poder, a distribuição de competências, o exercício das funções políticas e forma de governo, ok? Essas regras dão origem o quê? A um Estado, que nada mais é do que um contrato aceito por um grupo de pessoas de um determinado território. Como assim, Leão? Um contrato aceito por um grupo de pessoas de determinado território. Ou seja, para que possa existir um Estado, é necessário que possa haver uma lei. E essa lei é chamada Constituição Federal. É o nascimento de um país. E nessa Constituição deverá haver as principais regras que aquele povo, em sua maioria, aceitou. Pensa comigo um país anarquista. Um país, algumas pessoas, né, concordam com o conceito de anarquia, que nada mais é do que a ausência, né, do Estado nas leis, ok? Imagina um Estado anarquista. Concorda comigo que cada um ia fazer suas leis? Concorda comigo que nem sempre a lei do carinha do bairro, do outro lado aí, vai ser igual à sua? Concorda comigo que nem sempre você vai concordar com as coisas que o teu vizinho vai dizer? Imagina a bagunça que vai acontecer se não houver uma lei para que todos possam estar alinhados e concordados com uma única coisa. Seria uma bagunça, um caos, né? Então, para que possa fundamentar um Estado, é necessário que haja uma Constituição, e é uma norma máxima, que é uma lei máxima. É como se fosse, como eu falei, né? A grosso modo, um contrato aceito por todos, beleza? Para que todo mundo possa, digamos, seguir como um parâmetro, como uma linha fundamental de segmento e convívio em sociedade. Então, guarde isso. A Constituição Federal de 98, ela deu a origem ao Estado brasileiro atual. Guardem isso. Qual é a Constituição Federal que deu origem ao Estado brasileiro nos dias de hoje? A Constituição Federal de 98. Ah, Léo, isso aí tá tão óbvio. Nem sempre. Porque o Brasil, diferentemente dos Estados Unidos, que todos já sabem,
Nosso país, ele teve a sua Constituição Federal baseada à luz da Constituição norte-americana. Só que o brasileiro é aquela coisa, né? O mito cria, o lixo copia. Nós copiamos. E não deu certo, porque vai basear muito com a cultura de cada povo. E por essa situação, desde o início da nossa primeira Constituição brasileira, lá em 1824, o Brasil passou por 7 constituições. Só durante ali a década da Era Vargas, a Constituição foi trocada 3 vezes. Na Constituição de 32, a Constituição de 37 e a Constituição de 30, tudo na Era Vargas. Então, tu já ir de quebra, só no governo de Getúlio Vargas já foram trocados 3 vezes, enquanto a Constituição Federal dos Estados Unidos da América, ela nunca foi alterada. É a mesma Constituição criada lá do tempo, tá, de Abraham Lincoln. Lá do tempo foi criada em 1776. Ela é muito antiga. Enquanto o Brasil já foi passado e reformulado por quase 6 a 7 constituições federais, os Estados Unidos nunca foi alterado. Manteve-se a mesma Constituição desde o ano de 1776. Ok? Não foi Abraham Lincoln, foi Thomas Jefferson. Então, é isso. Então, faz sentido a gente dizer sim que a Constituição Federal de 88 deu origem ao Estado brasileiro atual. Porque se lá na sua prova falar que a Constituição de 30, a Constituição de 1930 é que deu origem ao Estado brasileiro atual, você vai estar errado. Se dizer que é a Constituição de 1824, vai dizer que está errado. Constituição de 37, que é o Estado Novo, vai estar errado. Então, subentende-se que a nossa Constituição de 88 é que deu origem ao Estado brasileiro atual, ok? Continuando nossa auleta de hoje. Agora vamos falar, guarde isso, tá? Tô dando só o caminho do ouro. Onde eu tô marcando, os senhores deem mais atenção. Vamos falar agora dos elementos fundamentais de um Estado. Isso também é importantíssimo, seja para a aula de direito constitucional, quando a gente for falar sobre o elemento Estado, ou aqui, né, referente aos direitos de cidadania. Para a criação de um Estado, tá? Do Estado brasileiro, ou seja, o Estado federal, digo Brasil, foi necessária a reunião do povo em nosso território, que soberanamente, sem qualquer interferência de outro país, né? Não pode haver nenhuma interferência de outro país. Então, com isso, estabeleceu uma Constituição. Ou seja, para que possa acontecer a existência de um país, é necessário um povo, certo? E que soberanamente, ou seja, sem qualquer interferência de outro país, possa haver uma Constituição. Ou seja, os outros países, né, vão ver aquele novo território sendo reconhecido e vão considerar aquele território como dono de si mesmo, não havendo interferências internacionais ou interferências, digamos, externas de outros países, querendo reivindicar um pedaço de terra que não é seu. Vamos ver ali, opa, aquela parte ali tem um pessoal que reivindica aquele pedaço de terra. E segundo eles, é um país. Vamos respeitar. É um novo país com esse respeito com outros vizinhos, com outros países, se dá o conceito de soberania. E para que aquele país seja soberano e aquele povo possa seguir os preceitos daquele espaço territorial, é necessário uma Constituição. Então, dentro de um país, é necessário os elementos fundamentais de um Estado. Ou seja, para que um Estado possa ser criado, é necessário o quê? Um território, um povo e um governo soberano. Governo soberano é onde você vai encaixar o elemento Constituição, que deve ser criada para que aquele povo possa, né, seguir tal lei, e vai se entrelaçar também no conceito de que haverá um reconhecimento internacional. Outros países, como eu disse, vai reconhecer aquele espaço novo como um país, como uma nação. Então, nenhum outro vai poder interferir naquele espaço
para reivindicar de seu, porque já tem dono, entendeu? Ok? Então, guardem para prova. Quais são os elementos fundamentais do Estado, Léo? Território, povo e governo. Governo soberano, tá bom? Alguns juristas vão trocar a palavra governo e colocar nação. Tá errado, Léo? Não. Se vier na tua prova, quais são os elementos fundamentais de um Estado? Território, povo, nação. Tá errado? Não. Tá bom? Mas quais são os elementos fundamentais do Estado? Território, povo, governo soberano. Tá errado? Não. É sinônimo de um para o outro. Só trocaram seis por meia dúzia, só para confundir, né, o estudante. Sempre assim. Então, aqui eu dei um exemplo bacana, né? Botei uma figurinha aqui do que é um território. E aqui a gente vai agora falar sobre o conceito de cada um. Território, pessoal, até a própria figurinha já diz aqui, ó. Compreende o quê? No limite espacial, no limite territorial onde está situado o povo brasileiro. Ou seja, daqui para baixo não tem povo brasileiro. Daqui para cá não tem. Daqui para cá também não tem nem aqui. É só aqui dentro. Aqui é onde está situado o povo considerado brasileiro. É o limite espacial, é o limite territorial situado Brasil. O Brasil compreende nesse espaço territorial aqui. Beleza? Então, é o limite espacial onde está situado o povo brasileiro. Ali é o território. Ok? Então, esse é o conceito que os senhores devem guardar também para a sua prova, pois pode fazer grande diferença ali na hora da questão. Conceito de povo, bem tranquilo, né? O povo refere-se o quê? Refere-se às pessoas que estão efetivamente ligadas ao Estado, porque nasceram aqui ou porque residem em nosso país. Ah, então quer dizer, Léo, que se um estrangeiro veio para cá e está residindo no país, também ele é considerado como um povo brasileiro? Sim, porque ele está agora relacionado, ele está agora relacionado ao Estado brasileiro. Um exemplo, se vem, né, um gringo para cá e resolve querer morar aqui, ele vai agora ter que trabalhar para se sustentar. E aí ele vai lá e assina uma carteira assinada, seja lá uma fábrica. Concorda comigo que que a mão de obra daquele gringo é importante para que aquela fábrica continue funcionando? Sim, né? E para que essa fábrica continue funcionando, você concorda comigo que ela também vai contribuir para o desenvolvimento do país? Sim. E para aquela fábrica funcionar, não é necessário da mão de obra daquele gringo, por exemplo, e dos demais? Sim. Então, indiretamente, ele também tem uma relação indireta com o desenvolvimento econômico brasileiro, porque ele tem a mão de obra e ele está trabalhando, e isso contribui para o desenvolvimento econômico do país. Então, o povo, ele também não somente está ligado para aquelas pessoas que nasceram aqui, como também os que residem aqui no país, os estrangeiros, porque ele vai ter uma relação, tá, de a proximidade com o Estado, seja ele no desenvolvimento econômico ou em outras partes, ok? Bem tranquilo, né? Aí botei a figurinha do povo para dizer aqui que, independentemente, né? Independentemente seja brasileiro ou não, ó, várias etnias, várias raças, preto, branco, amarelo, verde, azul e branco, todo mundo igual. E, por último, elemento fundamental do Estado, nós vamos falar sobre o governo soberano. Só um minuto aqui, acho que saiu o cabo. Continuando, vamos falar sobre o governo. Governo soberano, tá? O governo soberano, tá? Ele refere-se ao quê? À titularidade do poder de comandar o Estado brasileiro. Vamos falar no sentido, tá? Nacional. Ao governo compete o quê? Regulamentar a vida em sociedade, de acordo com os parâmetros definidos na Constituição. Lembra que eu falei
lá em cima, que um país, para que ele possa ser considerado soberano, é necessário uma Constituição? Então, está ligado a isso aqui. O governo soberano ele precisa de uma lei. Ele precisa criar leis para que aquela sociedade possa viver em comunhão. Para que aquela sociedade possa ter um regramento. Para que aquele espaço não haja bagunça. Entendeu? Para que, digamos assim, a mecânica funcione. Então, para que as coisas funcionem de uma maneira aceitável, é necessário um conjunto de regras. E essas regras devem estar ligadas a todos, para que possa o quê? Todos viverem em sociedade. Imagina, se não existe uma constituição, não existe uma lei, que bagunça vai ser? Às vezes o seu vizinho vai entender de uma forma, você vai entender de outra, e os dois vão entrar em conflitos. Por quê? Não há uma lei, não há uma linha tênue de entendimento de um para o outro. Então é necessário de quê? Que um Estado, para que seja soberano, é necessário que haja um comando, ou seja, haja alguém que controle a vida social em geral. Então, o Estado ele é responsável por criar leis através da Constituição Federal para que o povo haja e como é que se diz? Sobreviva em comunhão, entende? Em sociedade. Então, é isso. Vocês guardem o conceito de cada um aqui, tá? E guarde quais são os elementos fundamentais de um Estado. E quais são eles? Território, povo e governo, ok? Dando continuidade na nossa aula, vamos falar agora sobre a parte, tá bom? Da classificação da soberania. É bastante ramificação, pelo que você está notando, né? A soberania, ela é uma aula extensa, mas fácil de compreender, ok? Como é que eu vou separar uma coisa da outra, Léo? Já falei, o bizu. Pega um caderno e faça as leis. Escreva elas. Primeiro leia, depois que você leu e entendeu, você escreva. E vai fazendo o seu mnemônico, para que você possa saber encaixar cada tema certinho em relação ao tema principal. Nesse caso é cidadania, né? Agora vamos falar o quê? Sobre soberania. Soberania, ela é classificada em dois tipos. A soberania ela pode ser interna e pode ser externa, tá? Soberania, tá? Não cidadania. A soberania refere-se ao quê? Ao poder conferido ao Brasil sobre qualquer outro poder existente na sociedade. O único poder institucionalizado responsável por gerir o Brasil são os poderes constituídos pela Constituição Federal. Ou seja, nesse caso, quais são os poderes? O legislativo, o executivo e o judiciário. Beleza? É eles que vão estar constituindo a nossa Constituição Federal. E é essa parte de soberania interna que vai fazer o mecanismo para que possa todos, dentro do espaço territorial brasileiro, conviva em sociedade. Então, isso é uma soberania interna. O Estado está acima de todos os demais. Todos devem estar, né, atrelados ao que o Estado diz ou não diz. Todos têm que estar atrelados ao que o Estado faz e ao que o Estado não faz. Por meio de quê? Por meio de regras. Entendeu? E a soberania também ela pode ser classificada internacionalmente, ou seja, nenhum outro país ou organização internacional poderá se sujeitar o Estado brasileiro à força, ou seja, nenhum outro país ou organização internacional poderá tomar o Brasil à força, pois ele tem dono. São o quê? Os habitantes constituídos no espaço territorial brasileiro, ou seja, o povo brasileiro. O Brasil, ele é independente e é autodeterminado em relação aos demais países, ou seja, ele é dono de si mesmo. Ninguém pode tomá-lo. Então, a soberania, você guarde agora a definição dela, tá bom? A soberania é entendida como o poder supremo
que um Estado possui, dentro dos seus limites territoriais e também internacionalmente, ou seja nacional ou internacional. É o reconhecimento, né? E refere-se à não sujeição a nenhum outro poder no âmbito internacional. Ou seja, ninguém pode tocar nos direitos, né, relacionados ao Brasil. Assim como o Brasil não pode tomar nenhum outro direito de questões referentes a outro país, porque tem a soberania, cada um no seu quadrado. Ok? Então, guardem para a sua prova também, tá? os, os dois tipos de classificação de soberania, que é interna e externa, e guardem o conceito de soberania. Não é difícil, né? Não é difícil o conceito, né? É bem tranquilo, diga-se de passagem. Então, trata-se de um governo soberano porque não está vinculado, dentro de seus limites territoriais, a nenhum outro, tá, poder social do Estado. Então, vamos guardar os elementos, desculpe, os elementos essenciais do Estado, quais são eles? Falamos agora: povo, território e governo soberano, beleza? E aqui eu deixei aqui, ó, para vocês. Povo são pessoas ligadas ao Estado. Eu e você. Território é a determinação, é a delimitação territorial onde está situado o povo, ou seja, o espaço compreendido como Brasil. O Brasil político, como a gente diz, né? E governo soberano é a titularidade para o comando do povo brasileiro, ou seja, a parte independente, né? A parte de se dizer que o Brasil é um país independente, ok? Esses são os elementos essenciais de um Estado, ok? Vamos dar continuidade. Então, vamos falar agora sobre o nosso parágrafo único. Ele diz o que aí no parágrafo único do nosso artigo 1º? Todo poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos, ou diretamente, nos termos da lei, ou nos termos da Constituição. Então, o que ele está falando aqui? O poder ele é exercido pelo povo, ou seja, para que um presidente, um governador ou papum pirito pão doce possa estar sendo eleito ou na cadeira de poder, é necessário que eu vote nele. É necessário que a maioria vote nele, né? Não necessariamente eu, né? Mas que a grande maioria da população vote naquela pessoa e aquela pessoa seja considerada eleita. Então o poder vem do povo, certo? E ele é exercido diretamente ou indiretamente, o quê? Por dois tipos. Ele é diretamente pelo povo, certo? Porque ele é exercido diretamente pelo povo, justamente que eu falei, como eu falei, para que tal político ele possa ser eleito, ele depende do meu e do seu voto. Então, ele é diretamente exercido pelo povo. E é, e é ordenado indiretamente por quem? Justamente pelos caras que foram eleitos por mim e por você, por intermédio de representantes eleitos, ok? Então, como já vimos o documento fundamental, né, que estrutura o Estado brasileiro, quem estrutura, né, é a Constituição, que é um documento jurídico que vincula os detentores do poder e seus exercentes, ou os executores, ou seja, o povo e os representantes eleitos. Todos estão sujeitos à lei. Não é porque o político ali, né, foi eleito que ele vai estar, digamos assim, é, livre, né, de se sujeitar à lei. Não. Ele vai ter que fazer o seu exercício de cidadão também, vai ter que seguir a lei. Entende? Bem, na teoria deveria ser isso, né? Mas vocês sabem que o Brasil é o Brasil, né? Então vamos aqui botar o nosso pensamento somente na teoria, ok? Vamos falar no nosso quarto tópico sobre o Estado Democrático de Direito. Diz o quê? O Estado Democrático de Direito diz o quê? Ao ratificar a submissão do Estado brasileiro, a lei prevê o quê? No artigo 1º, no seu caput, que o Brasil é um Estado democrático de direito. O texto constitucional, ele define que o Brasil é um Estado de direito, de modo que compete à lei exercer papel fundamental, tá bom? Pois todas as pessoas que residem em nosso território estão submetidas ao ordenamento jurídico brasileiro, composto o quê? Pela Constituição e pela legislação infraconstitucional. O que é legislação infraconstitucional, pessoal? São legislações
ou seja, leis, decretos, constituições que estão abaixo da nossa Constituição Federal, seja ela uma Constituição estadual, seja ela uma lei orgânica, seja ela uma norma, ou seja, são legislações que estão abaixo da Constituição. São leis que foram feitas por intermédio da ideia de que a Constituição Federal ordenou. Beleza? Isso são legislações infraconstitucionais. Ademais, segundo a nossa Constituição, ele diz o quê? Que o Brasil é um Estado democrático. Devemos prestar bastante atenção que nesse conceito, porque ele é fundamental para o estudo de direitos e cidadania. A democracia refere-se o quê? Ao governo do povo. Isso é ser democrático. É dizer que todo o poder vai vir do povo, que ele exerce diretamente através de seus representantes eleitos. Ou seja, ele exerce diretamente para o elegerem o seu representante. E indiretamente, quem comanda é aquele representante que tem a figura de prefeito, um vereador, um presidente. Entende? Então, essa parte refere-se o quê? Ao governo do povo, pelo povo e para o povo, que funda o quê? O regime político, pautado na soberania popular, característico o quê? De uma sociedade livre, segundo o qual cada pessoa tem o direito de participar livremente das decisões da sociedade, que seria nada mais nada menos que os direitos políticos. Segundo a doutrina, o que é democracia? Guarde esse conceito de democracia, tá? É a forma de organização capaz de oferecer aos cidadãos a possibilidade de desenvolvimento integral e de liberdade de participação crítica no processo político, tá? Deixa bem grifado aqui no processo político em condições de igualdade econômica, política e social, ok? Isso é democracia, ok? Guardem isso. Podem cair esse conceito para vocês. A soberania, ela materializa-se pelo quê? Pela participação da sociedade nas decisões políticas, seja pelo sufrágio universal, que seria o voto, tá? O nome mais bonitinho, né? Pelo voto direto secreto, universal e periódico, ou seja, pelo referendo, plebiscito ou iniciativa popular. Mais à frente a gente vai falar sobre esses assuntos. Agora, vamos falar sobre a forma, sistema e regime de governo e forma de Estado, ok? Para o exercício do poder político pelos representantes eleitos, observa-se uma série de regras definidas na Constituição. Todos já sabem que todos têm que seguir, né, as regras escritas na nossa Constituição. Essas regras distribuem o quê? O poder político em três poderes, com divisão, funcionando, portanto, em esferas de competência. A divisão do poder político em poderes envolve a compreensão da teoria e separação dos poderes. E quais são os poderes, tá? É, Quais são os três poderes políticos? Eles são dependentes e harmônicos entre si, como a gente falou lá no artigo 2 da nossa Constituição. O poder executivo, o poder legislativo e o poder judiciário, tá? Já as esferas de competência remetem à divisão geográfica do poder entre a União e os Estados-membros, e o Distrito Federal e os municípios. Então vejamos aqui novamente o artigo 1, caput, e o artigo 18, tá? A gente já estudou esses dois. Aí, no artigo 1, a gente vai falar sobre os fundamentos, e no artigo 18, vamos falar sobre a organização dos estados. A gente já falou sobre eles. Artigo 1. A República Federativa formada pela união indissolúvel dos estados e municípios e do Distrito Federal. Ou seja, está dizendo o quê? A República Federativa do Brasil ela é formada pela a união indissolúvel dos estados, dos distritos, do Distrito Federal e dos municípios. Beleza? Já no artigo 18, fala o quê? Sobre a organização política da República Federativa do Brasil. Ou seja, a organização dos estados. Tá bom? Falamos que o Brasil é formado pelo quem? Por uma organização política. E ela é formada como? Pela União, pelos estados,
pelo Distrito Federal e pelos municípios. Essa união não é a união dizendo que vai unir. A união diz é um poder, tá bom? Então, ela compreende o que é a organização política administrativa. Reúne o quê? A União, os estados, o Distrito Federal e os municípios. E a República Federativa do Brasil era formada o quê? Pela união indissolúvel dos estados, municípios e do Distrito Federal. Ok? Portanto, a divisão funcional de poderes, que seria, né, os poderes que são decorrentes para definir as leis, né, a divisão funcional dos poderes são três: o legislativo, o executivo e o judiciário, que são a separação dos poderes. E a divisão geográfica de poderes, olha lá, a divisão funcional e a divisão geográfica. A divisão funcional é a separação dos três poderes. E a divisão geográfica é a divisão do, dos estados em si, entendeu? E dos entes, ou seja, dos entes federados. Então, vai ser a separação do quem? Com a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios. Beleza? Essa é a divisão dos entes federativos, que é o chamado Pacto Federativo. Ou seja, o estado do Rio Grande do Sul é um estado, o estado de Santa Catarina já é outro estado. Cada um tem uma constituição estadual diferente, então cada um vai respeitar os seus limites. Então é o Pacto Federativo, ok? É um estado. Cada município tem sua lei orgânica, que é como se fosse uma constituição municipal. Bento Gonçalves tem uma constituição, tem uma lei orgânica, que é diferente de Garibaldi, que é diferente de Caxias, que é diferente de Carlos Barbosa. Cada um tem a sua lei orgânica, então tem um pacto federativo, beleza? A União é um ente federativo, né, lidado pela pauta federal. Então, vai ser independente, ok? E o Distrito Federal também vai seguir o mesmo preceito. Então, nós temos o quê? Nós temos representantes eleitos para ocupar tanto o poder executivo como o legislativo. Já os cargos do poder judiciário, eles já não são ocupados por intermédio do voto popular, mas sim pelo ingresso a concurso público. Ou seja, no poder judiciário, para você entrar no STF, é necessário que você faça concurso público, para você possa fazer concursos no meio judiciário, ok? Aí já tem a participação de um cidadão comum, entendeu? Para ser, digamos assim, né, ter um cargo político, né? Já não precisa de um voto, e sim de meritocracia. Isso somente no judiciário. Agora, executivo e legislativo é necessário. Abaixo, vamos ver nas três esferas do poder executivo, legislativo e judiciário como funciona, tá bom? Na esfera da União, a União, em relação aos três poderes, seja no executivo, federal, vai ser sempre no âmbito federal, tá vendo? A União vai sempre exercer a função federal, a nível nacional, tá bom? A União. Então a gente vai sempre seguir pelos mesmos princípios, pelos três poderes. Quem comanda o poder executivo federal? É o presidente da República e o vice-presidente da República. Quem é que faz parte do poder legislativo federal? Ele é feito pelo Congresso Nacional. Mas o Congresso Nacional, ele divide-se pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal, beleza? Aqui a Câmara dos Deputados são os deputados federais, tá bom? E o Poder Judiciário Federal? Aí sim vem a parte dos tribunais, seja a Justiça Federal, que são os TRFs, a Justiça do Trabalho, pela Justiça Militar e pela Justiça Eleitoral. Lembrando que a Justiça Militar Federal, tá? Constituído pelas Forças Armadas, Marinha, Exército e Aeronáutica. Não envolve a Polícia Militar aqui, porque a Polícia Militar é uma força, tá, paramilitar. É uma força estadual, então seria a Justiça Militar Estadual. Mas calma, a gente vai chegar lá na frente, tá bom? Vamos falar agora no âmbito dos estados e do Distrito Federal, ok? Aqui já diminui um pouquinho, né?
nossa ramificação. Aqui também vai haver a presença do Poder Executivo, Legislativo e Judiciário. Só que a nossa ramificação diminui um pouco, né? O Poder Executivo Estadual, ele é exercido por quem? Pelos governadores e vice-governadores. Já o Poder Legislativo Estadual já é exercido pela Assembleia Legislativa. E quem é que vai estar dentro da Assembleia Legislativa, Léo? É constituído pelos deputados estaduais, diferentemente do Congresso Nacional, que é dividido em Senado Federal e Câmara dos Deputados, né? Onde ali tem os senadores e os deputados federais. Por isso que a ramificação diminuiu. Que ali, no Estado, em relação à União, o Estado tem apenas os deputados estaduais. E o Poder Judiciário, que é envolvido pela Justiça Comum, diferentemente da União, né? Que ali tinha a Justiça do Trabalho, a Justiça Militar, a Justiça Federal, entendeu? E abaixo, vamos falar sobre as demais esferas em relação aos municípios. Lembrando que agora no município diminui mais ainda a sua ramificação. E podendo destacar que agora a figura do poder judiciário não se encontra na ramificação municipal, pois não temos um poder judiciário municipal. Guarde isso que vai cair na sua prova, tenho certeza. Guarde isso em caixa alta e neon, tá? A estrutura do poder judiciário brasileiro é alçada apenas no âmbito federal e estadual. Então, para que possa exercer o poder judiciário, o município tem que fazer de acordo com os parâmetros estaduais e federais, ok? Então, o poder executivo federal é exercido pelo prefeito e vice-prefeito, e o legislativo pelas câmeras legislativas. E quem constitui as câmeras legislativas, pessoal? Os vereadores. Beleza? Guarde mais uma vez, não existe poder judiciário, não existe poder judiciário no município, não existe poder judiciário municipal, tá? Essa estrutura só alcança o âmbito federal e estadual. A Justiça Eleitoral, embora ela é estruturada dos Estados membros e do Distrito Federal, ela integra a esfera federal. Por isso que temos a Justiça Eleitoral lá em cima, competente à União, beleza? Embora ela alcance os municípios, alcance a esfera dos estados, mas ela é um âmbito federal, ok? Então agora vamos iniciar um esquema simples, tá? E na sequência vejamos um pouco sobre os conceitos em separado. Agora vamos falar sobre o estudo da organização e estrutura do nosso Estado. Resta o que analisar algumas regras gerais que disciplinam o funcionamento do Estado brasileiro. Então, agora nós vamos falar sobre o que? A estruturação do Estado. Ela é dividida em quatro partes. Isso vai cair na sua prova, certeza. Ela é dividida quanto à sua forma de governo, forma de Estado, sistema de Estado, forma de governo, forma de Estado, sistema de governo e regime de governo. O Brasil, ele é regido, tá, de acordo com esses preceitos aqui. Forma de governo. O Brasil é o quê? É uma república. Forma de Estado. Ele é uma federação. Forma de governo, presidencialista. Quem governa o Brasil é um presidente da República. Por isso que é o sistema de governo presidencialista. E regime de governo democrático, né? Onde o povo, né, exerce seu direito de cidadão para pôr quem quiser, né, na cadeira de comando. Parte da doutrina, tá? Ela chama chama a forma de governo e o regime de governo como princípios, tá? Tanto a federação quanto a democracia. Isso destaca a importância desse assunto para a nossa prova. Isso aqui vai cair. Certeza vai cair na sua prova. Desse modo, podemos afirmar que são princípios constitucionais, o princípio republicano e o princípio democrático. Passamos a estudar a seguir. Forma de governo. Agora vamos falar das partes, né? Como eu falei, os princípios, né? Sobre a forma de governo, forma de Estado, sistema de governo e regime de governo. Vamos lá?
Forma de governo. A forma de governo, ela determina o quê? Como se atinge o poder, tá bom? A disciplina, a relação entre aqueles que governam o Estado e os governados. Desse modo, a forma de governo fixa, tá, a sistematização do exercício do poder e a composição dos órgãos estatais. Tradicionalmente, existem duas formas de governo: a monarquia e a república. Exemplo: Inglaterra, Arábia Saudita, ahn, Holanda e Espanha são governados por monarcas. E quem é a figura do monarca? É o rei, a rainha, ok? Então, tradicionalmente, existem duas formas de governo, a monarquia e a república. E quem governa a república, Léo? São os presidentes da república ou os primeiros ministros ou chanceleres. Exemplo onde há chanceler, a Alemanha. É a figura de um primeiro-ministro chanceler, só que é um outro nome. Países onde há a figura do primeiro-ministro como governança de frente. Canadá, a Itália, ok? Então, são formas de república, só que parlamentarista. A monarquia ela se caracteriza pela vitalidade e hereditariedade, ou seja, passa de pai para filho a descendência monarca, que é o chamado sangue azul, né? Eu queria muito ser um monarca, mas pena que não tive essa mesma sorte. Isso significa que dizer que a pessoa do governante permanecerá no governo durante toda a sua vida, não havendo processo eleitoral, e com a sua morte assume o poder os seus sucessores. Já na República, quem governa é o povo, tá? O governo do povo. Ou seja, a República pressupõe que as funções governamentais sejam exercidas por cidadãos que foram eleitos pelo voto, ou seja, escolhidos para exercer tal função. Nesse sentido, podemos afirmar que a República tem como premissa basilar o princípio da igualdade, tá? Por que igualdade? Porque, pô, eu concordo que aquele cara tá ali. Você concorda? Ah, eu concordo. Então, pô, estamos em igualdade em colocar alguém ali no poder. Beleza? O preceito, digamos assim, mais possível, mais próximo do quesito justo, né? Na República, tá? O exercício do poder supremo, ele é atribuído ao povo, que escolhe seus representantes para cuidar da coisa pública, ou seja, para governar. O exercício do poder político ele é transitório na República, pelo menos aqui no Brasil, tá? Em mandatos fixos com renovações periódicas, ou seja, 4 anos, né? E é por isso que, por exemplo, temos as eleições a cada 4 anos. Já os governantes escolhidos pelo povo, ele é feito por intermédio do quê? Do voto, ok? E qualquer cidadão tem a prerrogativa de participar na vida política em condições de igualdade, desde que preenchidos os requisitos previstos na legislação. Ou seja, na República, a forma como se atinge o poder, tá? No Brasil, o governo é do povo, é constituído numa república. O exercício dos cargos políticos são transitórios, ou seja, a cada 4 anos tem que se renovar. Os governantes são escolhidos pelo voto do povo. E os cidadãos podem concorrer a cargos públicos em condições de igualdade. Ou seja, eu não tenho nada a ver com política, mas se amanhã eu quiser me filiar num partido e querer me candidatar a vereador, eu posso. Entendeu? Então tenho o direito de concorrer, se eu quiser, a cargos públicos em condições de igualdade. Forma de Estado. Então, lembrando que a forma de governo pode ser de dois tipos, né? Monarquia e presidencialista, ok? Então, forma de governo. Desculpa. Pode ser de duas formas: monarquia e república, tá? Então, o nosso é república, forma de governo. Forma de Estado. Já botei até aqui o mapa do Brasil, né? A forma de Estado se refere à organização da administrativa dos entes que compõem determinado Estado. Como vimos, são três entes federativos: a União, os Estados e os municípios, ok? Por isso, a forma do Estado brasileiro ela é federativa, ok? Tradicionalmente, a forma adotada
por determinado estado pode ser federativa ou unitária, mas o mais conhecido é federativo. Por isso que vai chamar de federação, ok? Então, vamos recapitular de novo? Forma de governo é república, tá bom? Forma de estado, federação, beleza? O estado unitário é caracterizado pela concentração de poder no governo central, o qual simplesmente delega parcelas de prerrogativas aos demais entes, na extensão de sua vontade e pelo tempo que se interessar. Essa forma de Estado é marcada pela inexistência de autonomia para os demais entes governamentais, uma vez que todo o poder é concentrado no governo central. O Brasil, como dissemos, adota a forma de Estado federativo. Isso equivale a dizer que no nosso país prevalece a descentralização de poder entre os entes políticos. Assim, cada ente federado possui autonomia e uma esfera de competência própria, delimitada pela Constituição. Ou seja, cada estado poderá fazer a sua Constituição Federal. Não é somente a sua Constituição Estadual, não é somente a Constituição Federal que vai atrelar todos os princípios, mas também as constituições estaduais, desde que elas estejam à luz do que diz a nossa Constituição principal, que é a federal, entende? Beleza. Logo mais abaixo, a gente vai falar sobre os elementos da federação, né? Que é a forma de Estado. Na federação, ela é descentralizada de organização do Estado brasileiro, ou seja, ela é de forma descentralizada. Todos os estados se submetem a um único país, sendo que esses estados, cada um pode reger uma constituição estadual diferente, desde que elas estejam entrelaçadas à luz do que diz na Constituição principal, que é a Constituição Federal. Autonomia e esfera de competência própria dos entes. Como eu disse, cada estado, digamos que ele é independente e harmônico. Os Estados-membros influenciam na vontade nacional, ou seja, o Senado Federal. Igualdade entre os entes federativos, justiça específica para a solução de litígios e espaço de competência exclusiva. Agora vamos falar sobre o sistema de governo. O sistema de governo ele é adotado pelos estados e representam como é conduzido o relacionamento entre o poder executivo e o legislativo. O sistema de governo ele é dado pelo presidencialismo, ok? Pelo presidencialismo. Então vamos recapitular? Forma de Estado. Forma de Estado é o quê? Presidência. Não, forma de Estado é o quê? Ele é o quê? Federação. Forma de governo, ele é o quê? República. Sistema de governo, presidencialismo, tá bom? Vamos ver aqui, ó. Forma de Estado, federação. Forma de governo, república. E sistema de governo, presidencialismo, ok? Como eu falei, há alguns países do mundo em que não há a figura do presidencialismo, e sim a figura do parlamentarismo, tá? Como o Canadá, a Itália e entre outros países. Vou falar um pouquinho de cada um deles. O sistema parlamentarista possui uma maior aplicabilidade dos sistemas de freios e contrapesos, tendo em vista a chefia de Estado e a chefia de governo. Ou seja, como é que se diz? Essas duas funções, né, elas existem também no sistema presidencialista. Só que no parlamento, a figura de Estado e a figura de governo é exercida por duas pessoas diferentes. É exercida por duas figuras diferentes. Beleza? A chefia de Estado e a chefia de governo. Já no lá, já na chefia de Estado, nesse sistema, ele é ocupado por um monarca ou por um presidente na chefia de Estado. Já na chefia de governo, tá? Ele fica a cargo do primeiro-ministro ou do chanceler. Que, por exemplo, um país que tem a chanceler, a Alemanha, por exemplo, que é escolhido por quem? Pelo poder legislativo, ok? É um sistema de chefia de duas pessoas, por isso se chama um sistema de chefia dual. Todavia, o poder que possui maior relevância é o poder legislativo, tendo em vista que cabe aos seus membros escolher o chefe de governo, ok? Já no presidencialismo,
há uma predominância no poder executivo. Beleza? Ah, Léo, isso aqui pode cair na sua prova, tá? Mas só dizendo quem é, como é formado, né, o sistema de governo. Pode cair, pode ser parlamentarista, tá errado? Não. A não ser que na sua prova diz assim, no Brasil, qual é o tipo de sistema de governo em nosso país? Aí sim, presidencialista. Mas se falar assim, dentre as formações de um Estado, né, a figura do parlamentarismo, ela é atrelada ao sistema de governo? Sim, tá certo. Ele não botou o Brasil na frente, no meio, entendeu? Então tá dizendo um contexto geral, entendeu? E eles são divididos em parlamentarismo e presidencialismo, não está errado. Ok? Então, a chefia de Estado e a chefia de governo, ele é feito por duas pessoas, né? Enquanto a chefia do chanceler e do primeiro-ministro, né, é feito pela chefia de governo, a chefia de Estado é feito pelo monarca ou pelos primeiros ministros. Não, é, é feito pelo presidente pela monarquia, né? Pelos reis. Olha, então quer dizer então que pode existir presidente também na parte do parlamentarismo? Sim, só que ele não vai ser a figura principal do plano internacional. Vamos dar continuidade. Vamos lá. Léo, então para que tem esses dois chefes, né, políticos aí? Um que chefia de governo e uma chefia de Estado. É isso aí. Vamos supor que há uma competência gigante. E digamos que nesse sistema parlamentarista, eles distribuem esse poder, né, para que possa facilitar a vida política, né, frente à sociedade ou aquele país. No sistema parlamentarista, o chefe de Estado e o chefe de governo vai ter duas funções diferentes, como eu já disse. O chefe de governo, ele vai se tratar de negócios e interesses referentes à população que está ali, somente a população daquele país, né, onde está situado, vamos supor, na Inglaterra, tá? Ali é o poder parlamentarista, onde o primeiro-ministro haverá uma função e o monarca haverá o outro, certo? O monarca, o rei, ele vai se preocupar apenas nas questões que se referem na Inglaterra, somente para o seu povo, ok? Enquanto a figura do primeiro-ministro já vai ter aquela figura no seu plano internacional. É ele quem vai representar, por exemplo, a Inglaterra no plano internacional. Ele vai falar sobre referente a situações de interferência estrangeira, vai falar sobre situações referentes, né, à Inglaterra no sentido internacional, ok? Então, como eu disse ali, ah, na parte do sistema parlamentarista, tá bom? O chefe de governo é o representante do país, tá? No âmbito da política da economia interna. Ele representa o país nas relações com o cidadão e os demais entes. Já o chefe de Estado representa o país em relações com outros países, ou seja, representa o país internacionalmente, tá? Já no sistema presidencialista, o presidente da República, o nome já diz, presidencialista, ele possui esses dois poderes. Ele é tanto chefe de Estado quanto chefe de governo. Ele vai se envolver nas relações de interesse tanto do seu próprio país quanto no plano internacional, diferente do parlamentarista, ok? No Brasil, tanto a chefia de Estado como a chefia de governo são exercidas pelo presidente da República. Guardem isso. Então, presidencialismo, que é o sistema de governo, é o modo como é conduzido o relacionamento entre o poder executivo e o poder legislativo. Existe a predominância do poder executivo, a chefia de Estado e a chefia de governo exercida pela mesma figura, que é o presidente da República, e o Poder Legislativo não participa diretamente do governo. Ok? Tanto é que, como disse, né, o Legislativo ele é um dos cargos ali em que é feito havia concurso público. Né? Continuando. O regime de governo, tá?
já um outro, já outra a repartição, né? A quarta e última repartição. E ele é adotado também no Brasil. E o regime de governo, né, adotado no Brasil é o regime democrático, e é exatamente o qual permite a aplicação dos direitos da cidadania. Na verdade, a Constituição Federal ela consagrou o Brasil como um Estado democrático de direito, beleza? O regime democrático, tá, com maior ou menor amplitude, ele é adotado na maior parte das nações desenvolvidas. A participação popular nas decisões de governo confere maior legitimidade, o que permite, pelo menos em tese, a fiscalização do governo e a possibilidade de discussão tomada em decisões. Beleza? Nesse regime, o governo pressupõe uma interação entre os entes governamentais e a sociedade, ou seja, o povo vai começar a ter uma relação direta com os interesses políticos, ok? O povo vai começar a ser uma figura participativa em relação a negócios do Estado através do voto, ok? Então, o regime democrático, ele permite a aplicação dos direitos de cidadania, ele tem convergência entre o povo e os governantes, dada a interação entre ambos, e maior legitimidade no exercício de poder. Então, o esquema que você tem que levar para a prova, tá? Forma de governo, forma de Estado, sistema de governo, regime de governo. De novo, forma de governo, forma de Estado, sistema de governo, regime de governo. Forma de Estado. Brasil é uma república, tá? Forma de, forma de Estado agora. Forma de governo, agora forma de Estado. O Brasil é um ente federativo. Sistema de governo presidencialista, tá bom? E o regime de governo, ele é democrático. Um outro exemplo que pode ser regime de governo, Léo. Regime autocrático, regime ditatorial, beleza? São regimes de governo. Aqui mais abaixo, vocês vão ver alguns exercícios referentes ao assunto. Você vê que é um assunto bastante, mas bastante cobrado em concursos públicos, tá? É um assunto bem interessante, porém, assim, no início vocês vão ver que é chatinho de se entender alguma coisa, mas você estudando e entendendo um pouco mais, ali, referente ao PDF, vocês vão conseguir entender um pouco melhor. Caso você tiver dúvida, me reporte, mande mensagem para mim no meu privado ou no WhatsApp, ali do grupo principal. Às vezes a dúvida é a dúvida do coleguinha. E vamos manter os estudos, né? Agora falta menos do que antes. Valeu, pessoal. Muito obrigado pela sua presença, muito obrigado por você ter chegado até aqui. Nos encontramos na nossa próxima aula. Fiquem todos com Deus